Terminada a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, uma das principais reclamações dos torcedores e espectadores do Mundial é do excesso de partidas sem gols. Foram 5 placares de 0-0 nos 32 primeiros jogos do Mundial. Mas quando comparamos com as Copas anteriores, será que esse número é muito alto? Fica aí no vídeo que logo você vai descobrir. O primeiro 0-0 em Copas do Mundo demorou para acontecer. Foi só em 1958, justamente num jogo do Brasil contra a Inglaterra. Ou seja, apenas 28 anos depois do início das Copas. O resultado foi considerado tão ruim que foi responsável por uma das maiores mudanças ocorridas durante uma Copa do Mundo. O técnico Vicente Feola tirou os atacantes Joel e Mazzola da equipe titular para colocar ninguém menos que Pelé e Garrincha. Dá para ter uma noção do quanto o 0-0 era impactante na época, não é mesmo? Mas de lá para cá, o 0-0 deixou de ser um placar raro e passou a ser um placar relativamente comum. O 0-0 é o quinto resultado mais comum de uma Copa do Mundo, ficando atrás do 1-0, do 2-1, do 2-0 e do 1-1. Foram 71 partidas que terminaram sem gols das 900 disputadas até a final da Copa de 2018. Ou seja, em aproximadamente 8% dos jogos, a bola não balançou o barbante. Mas então, qual Copa do Mundo teve mais 0-0? Primeiramente, vamos falar das Copas que foram aprovadas pelo público por terem poucas partidas sem gols. As Copas com menos 0-0 foram a Copa de 1958, onde além do empate sem gols entre Brasil e Inglaterra, tivemos também Suécia e Gales terminando em 0-0, também na fase de grupos. E, em 2018, um único empate sem gols em toda a Copa do Mundo, na última rodada da fase de grupos, entre a campeã França e a Dinamarca. Agora, precisamos considerar que as Copas tiveram números de partidas diferentes ao longo de sua história. Foram 35 partidas em 1958, 32 partidas entre 1962 e 1970, 38 partidas em 1974 e 1978, 52 jogos entre 82 e 94 e 64 jogos desde 1998, quando a Copa do Mundo passou a ter 32 participantes. Quando consideramos o número de partidas disputadas, as Copas com menor proporção de partidas terminadas em 0-0, além de 1958 e 2018, foram as Copas de 86, 94, 98 e 2002. Todas as citadas tiveram um percentual de 0-0 inferior à média histórica de toda a Copa do Mundo. Outras Copas com índice relativamente baixo de partidas sem gols foram as de 1966, 1970 e 1990, onde aproximadamente 9% das partidas tiveram esse placar, ligeiramente acima da média histórica. Agora, vamos para as vilãs do entretenimento. As Copas com mais 0-0 em todos os tempos aconteceram em 82, 2006, 2010 e 2014, cada uma com um total de 7 partidas sem gols. Mas, entre 2006 e 2014, foram disputadas 64 partidas, enquanto em 82 tivemos 12 partidas a menos. Dessa forma, apesar de ganharem no número absoluto, as Copas de 2006, 2010 e 2014 tiveram cerca de 11% dos jogos sem gols e não estão nem entre as 3 com maior índice. 1962 teve 4 placares de 0-0, mas, com apenas 32 partidas, aparece com 12,5%. O pódio desse ranking, que, convenhamos, nenhuma edição gostaria de estar, tem a Copa de 1974 com 13,16% em terceiro lugar,
e a Copa de 1982, com 13,46% em segundo lugar. Mas a verdadeira inimiga do gol foi a Copa de 1978, com quase 16% das partidas sem gols, ou seja, o dobro da média histórica. Outras curiosidades sobre o 0 a 0 em Copas do Mundo. Das 71 vezes em que ele aconteceu, 55 vezes foram na fase de grupos. 5 vezes foram na segunda fase, que só existiu nas Copas de 74, 78 e 82, 3 vezes nas oitavas de final, 6 vezes nas quartas de final e somente uma vez na semifinal, no jogo Argentina e Holanda, em 2014. E uma vez na final, na disputa pelo Tetra entre Brasil e Itália, em 1994. Nunca tivemos um 0 a 0 na disputa de terceiro lugar, nas 19 vezes em que essa partida foi disputada. Tá, mas e a Copa do Catar? Tá realmente tão feia na foto assim? Se considerarmos que até a segunda rodada foram 5 0 a 0 em 32 jogos, temos quase 16% dos jogos sem gols. Esse índice é o dobro da média histórica da competição. Obviamente, faltam ainda muitos jogos, mas a tendência é que tenhamos equipes já classificadas jogando a última rodada sem alguns de seus titulares, como sempre acontece. Além disso, a única Copa do Mundo que não teve um 0 a 0 em mata-mata, desde 1978, foi a de 2018. Então, existe uma grande probabilidade de termos mais 0 a 0, tanto na fase de grupos, como no mata-mata. Se isso vai ser o suficiente para tornar este o Mundial com mais 0 a 0 na história, só o tempo vai dizer. Para que a Copa do Mundo do Catar fosse a Copa com maior proporção de 0 a 0 na história, precisariam acontecer outros 6 resultados iguais a esse até a final. Dessa forma, o percentual de 0 a 0 ficaria igual a 17%. Para assumir o recorde em números absolutos, bastam mais 3 jogos sem gols nesse Mundial. Muito 0 a 0 não significa, necessariamente, uma baixa média de gols. Então, se você quiser saber como evoluiu a média de gols na Copa do Mundo ao longo da sua história, se inscreve no canal, que em breve traremos também esses números para você. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar a sua curtida e de compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e muitos gols de Copa nos próximos dias.